Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado seja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder ter a sua companhia amiga e fraterna aqui através do nosso canal do YouTube, para juntos meditar a palavra de Deus. Convido a você também a me ajudar a evangelizar, como? Compartilhando esse nosso vídeo aí com seus grupos, seja ele no WhatsApp, Facebook, Instagram, outros meios de comunicação social. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa percorrer o maior número possível de pessoas e eu conto com a sua ajuda, a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe aí seu comentário nos vídeos, dê o seu like. Vamos então fazer com que esse nosso canal cresça e assim, consequentemente, possa também crescer na evangelização. Hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, estamos vivenciando a nona semana do Tempo Comum e a liturgia propõe para a nossa reflexão de hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, vieram ter com Jesus os saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. Aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu: Acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é Deus não dos mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos então aí vivenciando a nona semana do Tempo Comum e temos a oportunidade de poder então ver Jesus agindo com os seus interlocutores, hoje de maneira especial os saduceus, grupo estes que não creem na ressurreição. E se nós pegarmos então, olhar para os nossos dias de hoje, também temos muitas pessoas que não creem na ressurreição. Uma grande parte delas preferem acreditar na reencarnação. Nada contra irmãos espíritas, mas nós que professamos a fé em Cristo, cremos na ressurreição da carne, como nós professamos no nosso credo. E assim então, esse grupo dos saduceus traz para Jesus uma história, narrando para nós aí 7 irmãos, sendo que o primeiro então casou com a mulher, não deixou descendência, e para poder cumprir a lei de Moisés, que está escrito, o segundo, o terceiro, todos eles casaram sem deixar descendência e querem saber, lá no céu, ela será esposa de quem? Sendo que os 7 casaram com eles. Olha que questionamento. E tudo isso por quê? Para poder então tentar colocar Jesus à prova, para poder então denegrir a imagem de Jesus, porque Jesus se tornou para eles alguém perigoso. Alguém que está então colocando em risco a sua comodidade, o seu status, porque muitas pessoas estão deixando de seguir os saduceus, fariseus, ou seja, muitos judeus estão abandonando os grupos a qual então eles seguiam para poder então acolher aquilo que Jesus estava ensinando. E por isso Jesus se tornou um grande perigo para eles. E nos dias de hoje é diferente. Muitas pessoas também são perseguidas de forma velada, por quê? Porque ensinam o caminho da partilha, da solidariedade, do perdão, da misericórdia. Caminhos esses contrários daquilo que a sociedade, o mundo de hoje rege. O mundo, ele prega então o consumismo através do Deus dinheiro.
Somos então, de todas as formas, bombardeados pelos meios de comunicação, principalmente pelas TVs abertas, a podermos então consumir, 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 para poder então alimentar essa máquina capitalista. Então percebem que quando alguém se opõe a esse projeto, fatalmente também vão ser perseguidos. Fatalmente também vão ser, de uma forma ou de outra, silenciados, calados. Então não foi diferente com Jesus na sua época. E ali então, eles inventam essa história, mas por quê? Porque não compreendem que querem fazer do céu uma extensão daquilo que nós vivenciamos aqui na terra. E Jesus vai dizer, olha, vocês estão totalmente errados. Porque lá no céu as pessoas não se casam. Lá no céu serão como anjos. Ou seja, a realidade a qual então nós vivemos aqui nem se compara àquilo que vai ser lá no céu. Se nós não conseguimos, ou conseguimos com muita dificuldade, interpretar as coisas dos nossos tempos, deste mundo, quem dirá as coisas de Deus? É mistério. Mas Jesus já nos apresenta, já nos dá a entender de como então será essa vida em Deus. As pessoas não se casarão. Pelo contrário, serão todos irmãos, todos diante da face desse Deus de amor, a qual então nós já buscamos essa vida. Então, meus queridos amados irmãos, nós não podemos então querer compreender o céu como uma extensão dessa realidade, assim como os saduceus. E olha que interessante. É muito comum nos dias de hoje nós encontrarmos então situações de dificuldade, tribulação. Viver é o que estava dizendo e torno a repetir. Viver os valores do Evangelho não é fácil. Não é fácil porque é remar contra a maré. É você então lutar contra um sistema que prega justamente ao contrário daquilo que nós acreditamos enquanto pela fé. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós temos então Paulo exortando Timóteo a reavivar o dom de Deus que ele recebeu. Por quê? O contexto então da comunidade de Timóteo é de dificuldade também, de adversidade, perseguição. E ele está esmorecendo na fé. E ele está, então, fraquejando na fé. E Paulo, então, vai escrever para ele: eu exorto você a reavivar o dom de Deus que está sobre ti, que você recebeu sob a imposição das minhas mãos. Olha que bonito a preocupação de Paulo com Timóteo. Timóteo, que é tão querido por Paulo, que foi ali um grande aliado dele na evangelização pelas comunidades por onde eles passaram. Então Paulo convida Timóteo a sofrer pelo Evangelho, porque Jesus também sofreu, ele também sofreu. Ele é um testemunho vivo de uma pessoa que sofreu por causa do Evangelho. Mas não buscamos recompensa, mas Deus nos recompensa, mesmo sem nós merecermos. E a recompensa é a vida em Deus, é o céu. É o fim último de todos nós que buscamos trilhar os caminhos de Jesus. Mas para isso é preciso sofrer as cadeias, as dificuldades, perseguições, combater o bom combate da fé. É esse o caminho a qual também nós somos chamados a percorrer nos dias de hoje. Diante do mundo que prega o aborto, diante do mundo que coloca o dinheiro, as coisas materiais acima de tudo, o mundo onde então as pessoas muitas vezes, quando são abordadas por assaltantes, preferem perder a vida do que perder o bem material. Então é nesse contexto que nós somos convidados a permanecer firmes, para que assim fazermos a experiência desse Deus que olha por cada um de nós, que não nos abandona, mas é também o nosso aliado, o nosso companheiro de caminhada. E essa experiência, nós somos então convidados a rezar com o salmista hoje. Eu levanto os olhos, ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Levantar os olhos para Deus, não para as coisas desse mundo, para Deus.
É nele que nós vamos encontrar sentido para a nossa vida. É nele que nós vamos encontrar forças para podermos vencer toda e qualquer adversidade, seja a pandemia, seja a enfermidade, seja desemprego, seja qual for a necessidade. Quando nós confiamos, acreditamos em Deus, Ele é a nossa força, o nosso sustento, o nosso amparo. Que nós possamos então, meus queridos amados irmãos, viver essa fé, para que ela, enraizada em nossa vida, nos ajude a podermos então dar testemunho e apontar para esse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre a nossa força. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, e vamos pedir a bênção de Deus para que ela venha sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.